Olá, que bom que você está aí para mais um programa Entre Irmãos. Eu espero que você tenha gostado do programa da semana passada. Com certeza, esse programa trouxe para você alguns insights, alguns downloads, né? Porque não cai mais ficha, não, gente. Agora é só download que cai, vai baixando no meio da conversa. Hoje a gente vai ter uma convidada muito especial. Mas antes, eu quero te pedir para que você aperte o sininho e se inscreva no canal. Para quê que eu peço para você fazer isso? Para que esse conteúdo chegue mais longe, para mais pessoas, e que com certeza existe um irmão em qualquer lugar desse mundo que precisa ouvir. E se ele ainda não é irmão, ele pode se tornar ouvindo o conteúdo desse programa. Então, ajuda aí, coopera, faça a sua parte que a gente faz a nossa. Hoje a gente vai ter a feliz e grata presença da Raquel Tinoco. Você vai conhecer todo o trabalho dessa mulher. Ela, para muitas pessoas, é a tia Raquel, mas ela é uma pessoa, assim, muito querida, profissional do direito, né? Professora, concurseira, amante da natureza e caçula de alguns irmãos que eu não tenho ideia se são 10, se são 7, se são... Olha, mas é muita gente. E você vai conhecer daqui a pouquinho um pouco da história dela. Esposa do Paulo e amante da natureza. Raquel, seja bem-vinda. Obrigada, obrigada. É um prazer estar aqui. Eu sou caçula de 10 irmãos, Neuza. Sou caçula de 10 irmãos de pais evangélicos. Eu sou o que as pessoas chamam de rapo do tacho. Eita, Rafinha do Tacho, isso é bom. É interessante, Raquel, que eu estava prestando atenção nas conexões, né? Deus escolheu os primogênitos para ele, a palavra diz que os primogênitos são dele, desde aquela questão lá do Egito, ele separou os primogênitos com ele, mas Deus também tem um negócio com os caçulas. Eu não sei se quando Gedeão ou Saul falam, eu sou o menor da minha casa, se eles são caçulas, né? Mas eles falam, eu sou o menor da minha casa. Mas Davi também devia de ser o caçula, porque ele foi o último lá. Então, Deus tem uma coisa com os caçulas. Se a gente for pensar, Jacó são gêmeos, mas ele era o que nasceu depois, então é o caçulinha, né? José, o caçulinha, depois é que chegou Benjamim. Então, acho que Deus tem uma coisa com os caçulas. O que é que a caçula Raquel tem feito de bom e o que Deus tem feito através de você? Então, eu nasci em lar evangélico, como eu te disse, caçula de 10 irmãos, né? Isso foi um privilégio para mim, porque a vida dos meus irmãos, os mais velhos, foi uma vida um pouco mais difícil. Então, quando eu nasci, eles já cuidavam de mim, né? Eles já tinham idade para cuidar de mim. E eu nasci quando meu pai tinha 50 anos e minha mãe 40 anos. E eles eram evangélicos, fundadores de uma igreja, de uma congregação, que depois tornou igreja. Quando eu nasci já era uma igreja, e que fica em Itaguaí, no estado do Rio de Janeiro. Na realidade, fica em Piranema, que antes era um distrito de Itaguaí. Então, toda a minha infância, eu passei uma parte da minha infância nesse local, em Piranema. Depois eu fui para Senador Camará com os meus pais por um problema muito sério na família. E depois nós retornamos a Piranema, onde eu passei o restante da minha adolescência, juventude, até que eu comecei os meus próprios caminhos como professora, como estudante, e depois concurseira, e hoje eu ministro aulas para concurso público nessa área do direito. Então, assim, eu cresci ouvindo falar de Deus, ouvindo falar de Bíblia. Os meus pais tinham essa coisa de culto doméstico, não faltava de jeito nenhum. E como eles eram, assim, de gerações mais antigas, eles acordavam muito cedo. Meu pai era lavrador, minha mãe foi lavradora. Minha mãe foi lavradora antes, né, de ser mãe. Então, eles acordavam muito cedo, e meu pai fazia questão de acordar cedo, mas cedo mesmo, de madrugada, tipo umas 4 horas da manhã, e ele começava a cantar hinos do cantor cristão. Eu nasci no lar batista, inicialmente, então, hinos do cantor cristão, começava a ler a Bíblia, minha mãe levantava, se juntava a ele, e a gente acabava tendo que ouvir culto doméstico todos os dias. Então, eu nasci nesse ambiente de pais que falavam de Deus para os filhos o tempo todo, e
eu vivi nesse ambiente e meus irmãos também viveram. Então, praticamente toda a vivência dos meus pais como pais tem esse relato do evangelho sendo pregado, da Bíblia sendo transmitida, da gente crescendo nesse ambiente de igreja, de obrigar a ir para a igreja. Era assim mesmo. Não tinha opção, ou ia para o culto, ou ia para o culto. Naquela época não tinha muito esse negócio de eu não quero, não vou bater, não era criança que dirigia a casa, né? Hoje a gente vê muita criança, muito caçula, dizendo qual é a regra da casa. E naquele tempo não, o governo da casa era do pai e da mãe, ou você obedecia, né? Não tinha outra opção. Mas falando de ambiente, Raquel, e aí a gente entende que eu que trabalho até muito com isso e sei o quanto os ambientes interferem no comportamento, né? Você acredita que o quanto esse ambiente de culto doméstico, de lar, de essência evangélica com os seus irmãos, tirando a obrigação de ter que estar na igreja, o quanto esse ambiente influenciou na pessoa que você é hoje? Tanto o ambiente religioso, né, o ambiente de culto, quanto o próprio caráter dos meus pais. Assim, meu pai não havia essa coisa de desistência quando ele precisava fazer algo, porque meus pais, eles eram muito humildes. Meu pai escrevia, lia, era ótimo em matemática, tanto que durante uma parte da vida dele ele trabalhou em um armazém, ele tomava conta como se fosse gerente daquele armazém. Minha mãe escrevia e lia, mas era isso daí, escrevia e lia. Então, qual era o livro principal deles? A Bíblia. Eles não tinham uma biblioteca como nós temos hoje. Eles não tinham a textura de vários livros. Então, os livros deles eram livros religiosos. Eram a Bíblia, eram as revistas da escola dominical. Então, assim, eu venho de uma família de histórias muito drásticas. Meu pai teve uma vida cercada de tragédias. Meu pai é filho de portugueses. O meu avô era português, e o bisavô também. E meu pai vem de uma história de separação, de viuvez, de novo casamento, de desigualdade entre irmãos, porque a madrasta fazia essa questão de tratar de forma desigual. Então, meu pai veio disso. Meu pai perdeu um irmão que foi abocanhado por um jacaré na beira de um rio. Meu irmão, meu tio, tomando banho, né? Eles moravam em Minas Gerais, e eles tomavam banho no Rio Doce, que é enorme. E meu tio, né, foi deitar em uma pedra para poder pegar sol, e o jacaré dele abocanhou e levou. E ele não conseguiu se libertar e ele morreu. O meu pai, nadando nesse rio, estava se afogando, ele conta isso pra gente. E aí, o meu pai tinha uma história, assim, como eu vou dizer para você, de muito respeito, de alguns sentimentos por essa diferença que a minha avó, né, a madrasta dele tinha, mas ele também tinha muita gratidão, porque ele tomando banho nesse rio, meu pai estava se afogando, e essa minha avó, madrasta dele, não sabia nadar, e ela pulou no rio para salvar o meu pai. Mesmo sem saber nadar. E ela conseguiu de alguma forma abraçar meu pai. Meu pai conta que ela conseguia bater no chão e voltar até que alguém passou e viu e entrou no rio e tirou os 12. Meu pai saiu do rio sem batimentos cardíacos. Era como se ele estivesse morto. E estavam construindo o caixão dele, tudo prontinho já para sepultar o meu pai, quando apareceu uma pessoa e disse: olha, vamos fazer uma tentativa. Como é que foi? Não, eles estavam morrendo afogados. Vamos fazer uma tentativa? Vamos fazer alguma coisa tipo cinzas, né? Meu pai contava isso. Vamos colocar aqui uma cama de cinzas. Vamos colocar essa criança nesse lugar aqui quentinho para ver se ele está realmente morto. Eles moravam no interior, não tinha esse negócio de vou levar o médico atestar. E colocaram meu pai ali e meu pai voltou. Isso não é outra coisa, né? Quem apareceu para falar isso? A nossa história familiar, ela é muito marcada por essas questões. Então, meu pai voltou, e para ele, meu pai sempre falava para a gente que ele voltou da morte, que ele tinha essa consciência de que ele voltou para viver uma história que Deus tinha escrito para ele. Então, ele acabou se separando da família, e eles ficaram muito tempo sem ver os irmãos. Ele fugiu, na realidade, do meu avô.
e ele viveu com essa minha avó, depois se separaram, porque ele foi trabalhar, então houve assim uma separação. Ela ficou com os filhos dela, e meu pai, que era um dos mais velhos, pegou os irmãos do primeiro casamento e acabou saindo com esses irmãos. Então, a gente tem essa história, né? Essa história assim, dessas questões que eu digo sempre que a minha família é uma família de milagres. E meu pai se casou com a minha mãe, Dona Ruth, com 25 anos, minha mãe tinha 16. Né? Foi o primeiro sapato que a minha mãe calçou foi para se casar. E ela falava isso, sem nenhum problema, sem nenhuma, assim, nenhum sentimento, meu Deus, eu me casei com meu primeiro. Não, ela falava isso como uma questão de vitória, porque aquela época havia passado e ela era grata por tudo o que ela possuía. E eles tiveram 10 filhos, eu sou a caçula, sempre criando os filhos com essa mesma temática de evangelho, de ambiente religioso. Eu tenho irmãos que hoje estão afastados, mas a grande maioria da família é voltada para o evangelho, e eles tinham uma oração, é uma oração que a gente sempre coloca diante de Deus, que ninguém se perca. Nós ouvimos essa oração durante toda a nossa vida. Minha mãe perdeu, o que acontece? Quando eu tinha 3 anos de idade, a minha irmã foi atropelada na frente da minha mãe. Ela morreu ali na frente da minha mãe. E interessante, Neuza, que o Edson, né, meu irmão, o pastor Edson, que você conhece, ele estava no episódio. Assim, eu e o Edson temos uma ligação interessante, porque nós geralmente estamos juntos nessas situações. Então, quando a minha irmã foi atropelada, o Edson estava presente, lógico, né, também muito jovem. A minha mãe estava caminhando à frente dele, estávamos minha mãe, minha irmã Celi, a minha irmã e essa minha irmã Senir, né? Estavam minha mãe, se eu não me engano, minha irmã Celi e minha irmã Senir. Eu sei que essa minha irmã estava comigo no colo. E o Edson conta que ele viu quando o carro se aproximou, quando o carro tirou a mão, o rapaz tirou a mão para fora para puxar o cabelo da minha irmã, e ele não conseguiu gritar, porque foi rápido demais, não deu tempo. E o Alfredo falou assim, segundos. Ela falou para minha mãe, segura a Raquel. Quando minha mãe me pegou, o carro veio, atropelou, ela caiu já morta, pelo que eles relatam, aos pés da minha mãe. Que loucura isso! E assim, ela era uma pessoa totalmente ligada à igreja, ela era pianista da igreja, dessa igreja Batista de Piranema, e foi uma comoção. Meu pai teve que vir, meu pai carregou a minha irmã morta nos braços, levou para o hospital, ela já estava morta. E eles ficaram muito preocupados com a minha mãe, ela não poderia mais permanecer naquele local, porque minha mãe ficou completamente abalada. E eles queriam que a minha mãe saísse dali, e meus irmãos mais velhos acabaram encontrando local para minha mãe, para meus pais irem, nossa família ir, que foi Senador Camará. Só que meu pai, como trabalhava em Itaguaí, ele não foi conosco, ele ia apenas aos finais de semana. E nós tivemos uma vida muito marcada por intercessão em Senador Camará. Por quê? Pensa bem comigo. Éramos pessoas da roça. Nós éramos meninos do interior, eu tinha 3 anos. Os meus irmãos chegaram ali, tiveram que se deparar com uma realidade completamente diferente, e eles precisaram trabalhar, eles tinham que trabalhar para ajudar no sustento da casa. E a gente tem uma consciência muito forte de que foram as orações da minha mãe. A minha mãe, ela se colocava de joelhos quando cada um dos filhos saía. E ela não desistia de orar enquanto esse filho não voltasse para casa. Ela orava quando ele saía, quando ele começava a demorar, a minha mãe se ajoelhava, eu acompanhei isso de perto, eu era a criança que ficava com ela, e ela orava pedindo a Deus misericórdia que os filhos voltassem. E o ambiente era de muita violência, tráfico de drogas, e ela conseguiu tirar todos os filhos de lá com vida, todos trabalhando, todos trabalhadores, sem que nenhum se voltasse para o crime, e sem que nenhuma vida se perdesse, mesmo com várias tentativas, né? Sim. Que é o poder da oração, ainda mais quando uma mãe se dobra de joelho. Eu costumo dizer que mãe tem uma conexão com Deus que ela não tem, é melhor do que qualquer
operadora que tem o melhor Wi-Fi, mãe tem uma conexão com Deus que não cai. E quando ela tem alguma intuição, insight, ou o que seja, quando a mãe diz não vai, não vai. Não teme, não farta, porque ela não sabe explicar o porquê, ela não tem uma questão lógica, mas quando ela diz não faça, não tema não, não faz, porque é melhor obedecer do que sacrificar, né? E você falou uma coisa incrível, né, do poder de uma pessoa que só tinha Deus como entendimento de fé, né? E falando nisso, nesse ambiente de oração que você foi criada, eu sei que você está fazendo um movimento, e foi por uma causa, né, importante, você criou um movimento de culto diário, e eu sei que domingo completou 300 cultos. 300 cultos. Por que eu contei toda esse início, né, de ambiente religioso, de culto doméstico? Nós já tivemos alguns diagnósticos de câncer na família. O primeiro diagnóstico foi do meu pai, câncer de intestino, né, mas o meu pai conseguiu ter remissão do câncer e sobreviveu. Depois do meu pai veio a história do Valmir, que é o meu sobrinho, também teve câncer de intestino. Você conhece um pouco da história do Valmir, ele também é um milagre. Depois do Valmir, nós tivemos a história de um outro sobrinho com um outro tipo de câncer. E, finalmente, o improvável, né, o meu irmão caçula dos homens, foi diagnosticado em 2021 com um câncer que, a princípio, os médicos não sabiam onde era e que, mais tarde, eles diagnosticaram como primário um câncer no rim, que também teve um diagnóstico do pastor Ed. Só que existia uma diferença muito grande entre todos eles. O Sérgio era um atleta, por isso que eu falo improvável, um atleta que se cuidava, se alimentava muito bem, uma pessoa que fazia esporte, uma pessoa que era desafiado, ele toda hora ele colocava um desafio para que ele pudesse se desafiar, vencer esse desafio. Era uma pessoa totalmente voltada à vida esportiva, até corria, era nosso guia nas nossas aventuras pelas montanhas, nas travessias. Ele vivia, ele gostava dessa coisa, né, de desafios. E em 2021, ele foi diagnosticado com câncer, mas quando o diagnóstico veio, já era um diagnóstico de metástase em vários órgãos, e ele não sentia absolutamente nada. E aí, como a gente começou a perceber o câncer através de sinais externos, porque internamente era como se ele não tivesse nada. Ele ele pedalava 100 quilômetros e não tinha qualquer nada, nenhum sintoma. Mas no final de 2021 ele foi diagnosticado com câncer. E aí começou uma luta, porque eu sempre falo que eu e o Sérgio só não éramos gêmeos porque nascemos em épocas diferentes. Mas a nossa conexão, quando eu falo que eu tenho uma ligação interessante com o Edson, porque eu e o Edson, se nós formos fazer um retrocesso na nossa vida, nós sempre estamos presentes em alguma situação muito difícil da família, às vezes mesmo sem marcar encontro. A gente se encontra em hospitais, sem marcar. Ele vai fazer uma coisa, vou fazer outra com alguém da família, chega lá, o Edson está aqui, entendeu? A gente até briga, mas que lugar é esse para se encontrar? Então, a gente está sempre muito junto nessas questões familiares, quando precisam ou quando é para resolver alguma coisa, quando somos eu e o Edson. E eu e o Sérgio tivemos uma ligação muito grande desde a infância, porque nós éramos as duas crianças que foram levadas para São Camará, muito jovens, eu com 3 anos, o Sérgio com 8 anos, enquanto todo mundo ia trabalhar, nós que ficávamos ali, ele ia para a escola, mais tarde eu fui para a escola. Eu saí de lá com 9 anos, ele saiu com 13, voltamos para Piranema, Itaguaí, e nós tínhamos uma ligação que se resolvia pelo olhar, muito forte. E quando ele foi diagnosticado com câncer, foi assim um baque na nossa vida, nossa família, porque como assim? Né? Como assim? E aí começam aqueles questionamentos, né? Mas será que ninguém viu? Será que ninguém percebeu? Será que nenhum médico? E a gente começou a questionar, mas a gente começou a orar, porque o câncer era agressivo, e eu falei, gente, a gente vai começar a orar. E a gente começou a orar para que Deus pudesse falar conosco nesse sentido,
colocar diante de nós. E o Sérgio, ele estava afastado da igreja há muito tempo. Ele foi evangélico. O Sérgio era um pregador, um exímio pregador. O Sérgio esteve à frente de projetos missionários e ele se afastou. E ele veio aqui para casa. E eu comecei, a gente mora distante, né? Ele da família dele, a gente mora mais de 100 quilômetros, as duas famílias. E eu queria alguma forma de estar perto dele. Eu tinha que participar daquilo de alguma forma. Eu não queria deixá-lo sozinho. Aquilo começou a me incomodar demais. O que eu vou fazer para estar perto dele? Eu moro a 100 quilômetros, eu não posso deixar as minhas atividades, simplesmente me mudar para a casa dele. E nós começamos a perceber que ele começou a enfrentar episódios de depressão e a gente, junto, tentando, orando com ele, falava com ele, mas eu falava assim, mas isso não é suficiente, isso não é suficiente. E ele veio aqui para casa, passou aqui em casa um pouco mais de 2 meses, e quando ele veio para cá, no primeiro momento ele veio para cá, eu sempre fiz meu devocional. Eu e o Paulo, meu marido, a gente sempre fez o nosso devocional. E quando ele estava aqui, eu continuei fazendo o meu devocional, e aí eu convidava, vamos, Sérgio, vem comigo fazer. E aí nós começamos a fazer juntos. Eu apresentei o livro que eu utilizava, e a gente começou a fazer juntos, lendo a Bíblia, orando. Éramos nós, eu e Paulo, ele e a Geni, a esposa dele. E em um determinado momento ele teve que voltar para casa. Então aqui em casa nós fazíamos 2 cultos, ele teve que voltar para casa, e nessa volta para casa, ele disse para mim que ele estava sentindo muita falta. Eu estou sentindo muita falta desses cultos, eu preciso de alguma coisa mais próxima, mas eu não sei. Eu falei, nisso eu falei assim, gente, o que eu posso fazer? Então começou assim, eu lembrei dos cultos domésticos dos meus pais, eu lembrei dos cultos domésticos dos meus pais, e falei, vou inventar um culto doméstico para aproximar o Sérgio da gente. E para estar também junto com ele, né? Para a gente não deixar o Sérgio sozinho nessa situação. E falei, Edson, eu vou começar a fazer uns cultos domésticos com o Sérgio. O Edson estava nos Estados Unidos, quando eu disse a ele o estado do Sérgio, o que estava acontecendo. Ele estava preocupado, queria voltar, a gente não deixou. Não, Edson, pode ficar aí, tá tudo certo, a gente está aqui orando, administrando, mas eu senti no meu coração a vontade de voltar a fazer os cultos domésticos que o papai fazia. E ele falou, mas como é que a gente vai fazer isso, Raquel? Eu falei, vamos fazer via Google Meet. Eu falei, é o que nós temos hoje, nós vamos conseguir reunir várias pessoas da família em torno disso, nesse propósito, e vamos começar por causa do Sérgio, pelo Sérgio. Usando a tecnologia, né? Isso, a nosso favor. Aí eu falei, e aí ele falou assim, então, Raquel, vamos fazer o seguinte, quantos cultos você acha que a gente pode fazer? Eu falei, eu acho que a gente pode fazer 2 por semana, para que a gente tenha para que ele não fique tanto tempo sem o nosso contato. Então tá bom. Aí esperei o Edson retornar dos Estados Unidos, assim que ele retornou, nós começamos a fazer. Ele queria começar na mesma semana, eu falei, vamos esperar um pouquinho. E aí nós começamos a fazer esses cultos domésticos. Na realidade, nós começamos a fazer o culto doméstico antes dele voltar. Aí ele fazia chamada, ele participava de onde ele estava, tudo direitinho, e fomos nesses cultos domésticos. E aí o que aconteceu? Cultos domésticos, né, à noite. O Sérgio ficou aqui mais ou menos uns 2 meses e pouco. Então eu fazia com ele o culto da manhã, devocional da manhã, e à noite, né, 2 vezes por semana, nós fazíamos o nosso culto doméstico. Quando ele voltou para a casa dele, esse culto da manhã não teve mais. Você entendeu? Sim. Por quê? Porque ele foi embora. Então, eu continuei os meus cultos da manhã, aqui em casa, porque eu achava que os cultos da noite eram suficientes para ele. Só que não foram suficientes. Era mais, né? A alma começa a querer mais, né? Quando ele voltou para casa, nós ficamos mais ou menos acho que uma semana sem os cultos da manhã. E aí ele veio falar comigo, Raquel, eu estou sentindo muita falta. Pela segunda vez, estou sentindo muita falta. Eu preciso de mais. Esses cultos da noite não estão sendo suficientes. Aí eu falei, Sérgio, eu não tenho como fazer diferente. Então, eu me proponho a todos os dias, continuar com você nesses cultos, nessas devocionais pela manhã.
é o meu propósito, é um propósito que eu vou assumir. Você aceita? Então, os cultos que nós fazíamos aqui pela manhã, eu continuo fazendo com você, mas agora via Google Meet. Eu falei, tá bom. Então, o primeiro culto que nós fizemos, em outubro do ano passado, a gente já vinha fazendo esses cultos há bastante tempo, mas via Google Meet, quando ele estava lá, nós começamos em outubro do ano passado. O primeiro culto fomos eu, Paulo, ele e Geni. E aí eu falei, Edson, nós estamos fazendo cultos com o Sérgio, de manhã. É um culto diferente, é um devocional. Eu expliquei para ele como funcionava, e o Edson, eu também quero entrar. E aí, a partir do momento em que o Edson entrou, nós o elegemos o orador dos cultos da manhã. Como é que isso funciona? Eu tenho um livro que me acompanha há muitos anos, e Mananciais do Deserto, e a gente abre o livro, então o livro traz um devocional para aquele dia com um texto. Então a gente lê aquele texto, eu leio o devocional, e quando eu leio o texto, eu passo a palavra para o Edson. O Edson não sabe, ele não tem um manancial, então ele não sabe de antemão qual é o que ele vai falar. Exatamente. Então, naquele momento, pela manhã, quando a gente começa o culto, ele vai saber o texto sobre o que ele vai falar. Então, o texto que vai embasar a fala dele. E aí ele fala um tempo, depois que ele fala, a gente escolheu um livro da Bíblia para ler, porque eu já estava lendo, era uma intenção minha de ler a Bíblia por completo. Então, quando nós começamos, eu estava no livro de Jó, que foi maravilhoso. Nós começamos por Jó, e depois nós viemos com Salmos. Quando chegou em Provérbios, a gente percebeu que não era o momento de Provérbios, a gente pulou Provérbios, pulou Eclesiastes e foi para Isaías. Nós vimos o caminhar do Sérgio com Deus, da restauração, do reencontro, do Sérgio sendo renovado, e a gente pôde participar de todo esse processo até o dia em que Deus o levou. Então, ele morreu no dia 22 de maio. E foi breve, né, Raquel? O que seria pesado, a trajetória que seria pesada, e aí a gente vê, e eu me emociono quando Jesus diz que o jugo dele é leve. Aquele peso do câncer, aquele peso da notícia, imagina você saber uma metástase, uma pessoa que é um atleta, que é um improvável, que tem uma vida saudável, e vem aquela pedra sobre você, pesada, e ele poderia ser vítima disso e se revoltar com Deus, e pelo contrário, ele se volta para Deus, e Deus vai tirando, né, esse peso, trazendo uma leveza para ele a ponto de o levar em paz. Ou seja, ele retornou para o lugar que todos nós vamos, né, todos aqueles que o conhecem. Ele disse que prepararia lugar, né? Casa de meu pai tem muitas moradas, eu vou preparar lugar. Então, nós aguardamos estar nesse lugar. O Sérgio só foi primeiro, mas ele foi brasileiro. E, Neuza, esse foi, assim, o processo trouxe-nos lições maravilhosas, trouxe um fortalecimento, uma união. A gente não consegue mais parar de fazer esses cultos, a gente sente falta. A gente acorda de manhã, é um falando para o outro, olha, que horas que você pode, às vezes a gente não consegue fazer pela manhã, mas tem que fazer. Talvez as pessoas que estejam nos ouvindo não saibam, mas não são 300 cultos, são 300 cultos ininterruptos, sem parar. Então, começou um culto doméstico familiar, né? E acabou se transformando em um culto doméstico familiar, continua, mas a gente tem um culto pela manhã, que é um culto de conversa sobre a palavra, é um culto onde a gente fala sobre Deus, é um culto onde a gente conta as nossas experiências, e um culto que Deus vem assim, é uma coisa, o processo com o Sérgio, por isso que a gente fala que nós fomos abençoados, que o Sérgio, ele, nessa trajetória de reencontro dele com Deus, e eu agradeço a Deus todos os dias por ter me permitido participar disso, ele nos fez olhar para Deus de outra forma. Ele nos fez
ler a Bíblia de outra forma. Eu escuto o Edson falando, gente, eu nunca li tanto a Bíblia na minha vida, eu nunca preguei tanto na minha vida, porque ele é o orador oficial, são 300 falas, né? Eu nunca orei tanto na minha vida, e Deus fala conosco, é muito interessante. Quando o Sérgio faleceu, a gente achou que a gente não ia conseguir fazer. A gente achou que a gente ia chegar no outro culto no outro dia, a gente não ia conseguir fazer, porque a tela dele não estaria ali, ele não estaria participando, e isso ia ser uma coisa muito pesada para a gente, e não foi. É como se ele estivesse ali, o legado que ele deixou para a gente, presente, e Deus falou, a gente começou a falar sobre ele, falar sobre toda essa questão do legado que ele deixou nesse processo, e Deus falou conosco. No mesmo dia, ele foi sepultado em um dia, no outro dia nós fizemos o culto, e Deus falou conosco aquele dia para que a gente descansasse, porque ele, muitas vezes, leva o justo para que ele não veja o mal. É incrível. Às vezes a gente está lendo um texto, quando abre a Bíblia, pá, concorda. É Deus. É a resposta que vem, né? Que a gente não tem. Mas por que levou? Porque as pessoas dizem assim, tanta gente má fica por aí e Deus leva o bom. Mas quem disse que Deus tem que andar com irmãos do lado dele também? Quem foi que falou isso? Quem foi que falou isso? Que Deus tem que levar os maus? Pelo contrário, Deus leva os bons. O pai sente saudade de seus filhos e os chama. E o Sérgio deixou realmente um legado, né? Um legado. E eu lembro do que nós falamos, que eu falei com você lá no dia do enterro dele, né? Do sepultamento dele, que foi incrível como as pessoas falavam dele e de tudo que ele fez, de tudo que ele deixou. E aí a pergunta é: o que falarão de nós quando nós descermos, né? O que vão falar da gente? O que a gente fez na nossa caminhada de vida que trouxe um impacto para outras pessoas? Lá nós vimos pessoas dando testemunho da vida do Sérgio. Talvez coisas que nem a família soubesse que ele fez, e pessoas ali testemunhando coisas que ele fez. Aquela do helicóptero, dele ter ido, né? Coisas que ninguém imaginava, né? Então, ele cumpriu a missão dele, o propósito dele nessa vida. Com certeza. E a gente hoje entende que foi, olha, Senhor, muito obrigada, tudo dentro do seu propósito, tudo dentro da sua agenda. Se era o momento de levá-lo, era o momento de levá-lo. E nós que estamos aqui é que temos que continuar nesse propósito, buscando, como você mesma disse, o nosso legado, o que nós vamos deixar, né? Ali, a gente já amava o Sérgio, ele é uma pessoa, ele é, né? Porque eu falo assim, ele é uma pessoa amada, muito amada. Todo mundo lembra dele, né? Minha família lembra dele com muito carinho. Mas ali a gente percebeu que isso transcendeu os limites da família. Você viu ali, Neuza, pessoas que não eram da família, né? Grande parte dos testemunhos não eram da família. Então, ele assim, o processo dele, a luta do Sérgio com o câncer, trouxe uma nova visão de muitas outras coisas, de que a nossa vida é realmente breve aqui, né? Que a nossa vida é breve. Por mais que nós vivamos, por mais que as pessoas vivam tantos anos, a nossa vida, ela é breve. Nós não sabemos o que nos espera, nós não sabemos o dia de partir. Então, o que é que nós vamos deixar? Qual é o legado? O que nós temos escolhido, ou como temos escolhido caminhar? Os dias em que estaremos aqui. O Sérgio teve tempo de se despedir, o Sérgio teve tempo de resolver as questões que ele tinha que resolver para estar em paz com Deus. Mas será que a gente vai ter? Então, isso aí. A gente tem que, assim, isso ensinou a gente a pensar. E o interessante é que o texto que Deus nos deu para nos consolar pela morte dele foi o mesmo texto que Deus deu ao Edson e a Vanir para consolá-los da morte do Alisson. Que Deus leva o justo, tira o justo para que ele não veja o mal. Exato. Porque os dias são difíceis realmente. E tem pessoas que não vão aguentar, não vão suportar. E aí Deus misericordiosamente os retira, né? Nada nos separa do amor de Deus, nada. Não é uma enfermidade, não é um problema, nada. O Senhor continua nos amando e por amor, esse amor dele por nós, ele nos tira de lugar, nos tira dos ambientes que vão ser nocivos para nós.
A gente vê isso. De repente, a ambiência que o Sérgio estava vivendo, da enfermidade e de outras coisas que poderia vir, Deus falando, não, vem cá, meu filho, está na hora de você vir para mais perto de mim e eu vou trazer você para cá para que você não veja o mal, porque a gente não sabe o que está por vir, né, Raquel? E Sim. se nós não estivermos nele, o que vai acontecer? Outra coisa que você fez que foi muito interessante foi o relógio de oração, né? Você criou um relógio de oração e muitos pedidos têm vindo através desse relógio, né? Muitos, muitos. E assim a gente começou a ver quantas pessoas ao nosso redor necessitadas de oração. O relógio de oração, na realidade, foi uma ideia do Valmir, né, esse meu sobrinho que também teve câncer. E a gente aderiu à ideia, colocou as pessoas ali que estavam dispostas a orar. Começou o propósito, sempre começou pela vida do Sérgio, buscando a cura dele, orando por ele. E depois os pedidos foram chegando, até hoje chegam. E até hoje a gente continua orando pelas pessoas. Deus cumpriu o propósito dele na vida do Sérgio, mas há propósito na vida de cada um. E a gente tem visto como a palavra de Deus é libertadora. Ela nos liberta desse jugo que nós nos colocamos, nesse jugo que a gente se impõe, e como ela é reveladora, transformadora, como a gente consegue ler a Bíblia e assim de textos que você, mas o que eu tiro daqui? A gente acaba tirando alguma coisa, falando dessas pessoas, aprendendo com esses profetas, com essas pessoas que eram como nós. É isso que eu acho interessante. Eram pessoas com as mesmas paixões, os mesmos problemas, eram pessoas que enfrentavam às vezes muito mais obstáculos que nós e estavam ali sendo usadas por Deus, sendo instrumentos de Deus. Então, assim, a gente tem aprendido isso todos os dias. E o interessante é que a gente ora pelas pessoas, ora pelos pedidos também pela manhã, ora, agradece a Deus pelo dia, e sempre pede que Deus nos coloque ali como instrumentos para que cheguemos a outras pessoas. Então, assim, tem sido uma experiência, a gente não sabe mais viver sem. A gente fala, a gente não sabe mais viver sem esse culto. E eu não sei quantos, né? Quantos de nós vamos ficar e quanto tempo nós ficaremos. Mas o nosso propósito é ficar até quando Deus diga, ó, pode parar. Quem sabe vocês vão ser uma versão moderna dos morávios, né? Que foram 100 anos de culto. Olha, 100 anos de oração, 100 anos de oração. Então, quem sabe a família Tinoco e os agregados vão ter aí um legado moderno, na era moderna, onde ninguém tem tempo, onde o tempo é algo precioso para muitas pessoas e as pessoas não têm tempo. Eu não me lembro agora de quem foi essa frase, mas quem não tem tempo para orar, né, vai precisar de tempo. Mais à frente vai precisar de tempo para orar. Então, às vezes você não tem o tempo para orar agora, você está correndo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, mas aí vem uma enfermidade, aí você consegue parar para orar. Aí vem um desemprego, você consegue parar para orar. Aí vem uma outra situação, aí você consegue parar para orar. Então, tempo se tem. Isso é uma questão de prioridade. Exatamente. Vocês encontraram a prioridade, né? Buscai a Deus, né, em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A gente não pode trocar essa ordem. Essa ordem, ela é muito importante. Talvez você diga, eu não tenho tempo de manhã, mas arrume um tempo de qualidade, que seja 5 minutos, mas que seja 5 minutos com Deus, né? De qualidade. Está ali lavando a sua roupa, né? Botando a roupa na máquina, vai lá falar com Deus. Está lavando a sua louça, vai lá falar com Deus. Está andando na rua, vai falar com Deus. Está no mercado, vai falar com Deus. É o tempo inteiro, né? É o tempo inteiro falando com Deus. Isso é muito bom. Raquel, o que você quer deixar? A gente já está aqui, a gente falaria de Deus o tempo todo. O que você, como uma pessoa que ama a natureza, né? É a mulher das trilhas, e nessa trilha que hoje você está percorrendo, né? Nesse caminho que você está percorrendo, qual a mensagem que você quer deixar para as pessoas? Nós, dois textos sempre assim, voltam à nossa mente. Então, os dois textos estão em Isaías, e um dos textos é Isaías 43, que fala que Deus está fazendo algo novo. Se porventura você não está vendo, olha, Deus está fazendo algo novo, você porventura não está vendo,
O que ele está fazendo, ele está mostrando para você, isso está vindo à luz. Ele vai fazer caminhos no deserto. Ele vai fazer. Então, Deus tem algo novo. Deus tem um propósito com cada um de nós. Cada um de nós. E outro texto, que é um texto que amamos também, fala que quando você quiser virar para a direita ou virar para a esquerda, ouça atrás de você uma voz. Esse é o caminho, andai por ele. Então, a gente percebe claramente que Deus não descuida dos seus propósitos, que Deus não descuida de nós, entendeu? Basta que nós estejamos atentos à sua voz, basta que os nossos olhos vejam o que Deus tem de novo para a nossa vida. Nós temos aprendido isso. Nós nunca houve promessa de que o nosso caminho aqui seria fácil, de jeito nenhum. Eu sempre digo isso, que só existe uma pessoa que pode atrapalhar os propósitos de Deus na sua vida. Você. Não tem essa de dizer, fazer igual Adão, né? Foi ele que Adão jogou a culpa para Eva jogou a culpa para a serpente não teve para quem jogar, né? Não sobrou ninguém, se lascou no meio da história, mas é você que é responsável por todas as suas escolhas, por todas as suas ações, e assumir essa autorresponsabilidade diante dessa escolha vai fazer toda a diferença. É aquilo que Josué fala no final capítulo dele, do livro dele, né? Quanto a vocês, eu não sei, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Escolhe. Exatamente. Escolhe hoje, né? Vocês têm uma escolha a fazer. Tem uma coisa que o homem não pode fugir, é de fazer a sua escolha. E o não escolher também é uma escolha, né? Sim. Então escolha hoje. A vida ou a morte. Sirva ou não sirva, mas faça a sua escolha enquanto há tempo. Raquel, você ora? Oro, claro. Vamos lá. Pai bendito, Senhor de misericórdia, nesse momento, ó Pai, agradeço a oportunidade de falar mais uma vez do que tens feito em nossa vida. Agradeço, Senhor Deus, a oportunidade de ter vivido tudo o que vivemos nesse processo do Sérgio, ter visto, ó Pai, a força, a fé, a renovação, o reencontro e termos participado de tudo isso, Senhor Deus, sendo abençoados. Quando achamos que nós abençoaríamos, nós fomos abençoados. Então, Senhor Deus, da mesma forma que sejamos instrumentos, que aquele que nos ouve se coloque diante de Ti como instrumento da Tua vontade, crendo que o Senhor tem um propósito para a vida dele e que esse propósito é bom, porque nenhum mal vem de Ti. Nada, Senhor Deus, nada de mal vem das Tuas mãos. Às vezes passamos por tribulações, porque o Senhor assim permite, mas, Senhor, o Senhor sempre está pronto a nos livrar e a caminhar conosco. Então, muito obrigada por ter caminhado conosco e estar caminhando conosco. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor até aqui tem nos ajudado. Então, ó Pai, neste momento, eu quero pedir pela Neuza, quero pedir, Senhor Deus, por todo esse propósito que o Senhor colocou na vida dela. Quero te pedir pelo Igor. Quero te pedir, ó Pai, por este canal, que o Senhor possa utilizar esse canal para falar do Teu amor, para transmitir o Teu amor a todos aqueles que estejam dispostos a ouvir. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Raquel. Obrigada por você compartilhar conosco uma história tão bonita de vida, né? Eu sei que ela com certeza vai ajudar outras pessoas. Você que ficou até agora, nesse momento aqui conosco, eu quero dizer o seguinte: assim como a Raquel conseguiu forças numa história que para muitos seria uma história de dor, de tristeza, de sofrimento, de perdas, mas ela encontrou forças nessa história para ser a pessoa que ela é. Ela encontrou forças no legado da família dela. E não foi um legado, uma história só de ganhos, mas foi uma história de perdas. E eu te convido a encontrar também na sua história forças para você continuar. Mas só conseguimos isso se estivermos em Deus, se estivermos em Cristo. Ele nos dá força para avançarmos. Então, segura na mão dele e vai.
Não importa para onde Ele quer te levar, mas ó, segura assim, firme e siga o caminho que Ele te mostrar. Muito obrigada por você ter ficado aqui. Obrigada, Raquel. Fique bem e uma boa semana. Fica com Deus. Tchauzinho. Tchau. Eu vi mil histórias alguns vêm a ti, mas eu vi tua doce voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim, que não estou só. Tu és um bom, bom pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz pra nós. Oh, tu és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz pra nós. Tu és um bom, bom pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou.